algum segredo, pastor, para ter um casamento duradouro? Sim, tem vários segredos, né? Mas eu vejo que o segredo principal é você não colocar a palavra divórcio no casamento. Por exemplo, né? Eu por muitos anos tive um carro que eu não podia trocar ele. Por questões financeiras eu não podia. Então eu não tinha a opção de trocar ele. Então sempre que tinha um problema eu nem pensava, vou trocar. Não, eu pensava, qual é o mecânico que vai me ajudar a mexer nesse carro? E se a pessoa já entrar no casamento ou tiver um casamento que é assim, ó, olha, se não der certo... Então, sempre que houver um problema, ela vai dizer assim, olha, acho que eu estou cansado. Então, se não tiver a possibilidade, se você está numa viagem de avião, cruzando o oceano, né? Lá na Europa, nós vamos um dia, né? Lá para a Europa. Amém, em nome de Jesus. Você está cruzando o oceano, no meio do caminho você fala assim, rapaz, eu acho que eu me arrependi, não quero mais. Não tem o que fazer. Você não tem como parar uma viagem no meio do caminho. Então, pelo fato de você não poder parar a viagem, você é obrigado a continuar e você vai achar o que eu posso fazer para continuar essa viagem da melhor forma. Então, se você colocar na mente, não posso separar, não tem essa possibilidade, então eu vou atrás para resolver o problema. Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E sexta-feira é dia do quê? Dia do videocast Renovamente, para abençoar a sua vida, para pegar você pela mão e fazer com que você viva realmente algo novo de Deus. Quem sabe a semana foi um pouco corrida para você. Calma, respira fundo, porque sextou, né? Então sextou para você ficar mais calmo, mais tranquilo. O final de semana tá aí, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E hoje é um dia muito especial porque nós temos o videocast. Novamente, obrigado por me deixar entrar aí na sua casa e ajudar você a viver algo novo e exponencial de Deus na tua vida. E toda sexta-feira eu tenho uma missão aqui, trazer pessoas que estão vivendo, já viveram, e pessoas que estão ajudando também outras pessoas a viver um processo de renovação aqui, ó, na mente para a vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele, pastor Patrick. Seja bem-vindo, pastorzão. Muito obrigado também, né? Quero agradecer o convite. Opa! E também, né, agradecer esse tempo aí que a gente vai estar conversando sobre algumas coisas. E eu fico muito feliz, feliz em ver aonde você chegou. Opa, que bom. E crer que você vai chegar ainda muito longe, né? Amém, amém. Assim Amém. seja. Amém. Amém. Pastor, te conheço, não é de ontem. Já é uma longa história aí, mas quem sabe os nossos telespectadores não sabem quem é o pastor Patrick, da onde que veio, da onde que surgiu. Por favor, pastor, se apresente ao nosso povo aí. Na verdade, eu sou casado, começa sempre assim, né? Sim. Sou casado, aí já dá uma ficha completa, né? Eu sou casado há 23 anos, né? Conheço o pastor Johnny há muitos anos. Muitos anos. Eu não queria revelar aqui, mas eu conheço da época que tu fazia o louvor nos adolescentes. Meu Deus do céu, é bastante tempo. É bastante. Na época eu tinha cabelo. Tinha cabelo. E eu sou casado há 23 anos, eu tenho 4 filhos. Sim. 4 filhos, cara. Eu sempre digo, né? Não tô crescendo, um é crescendo, multiplicando, enchendo a terra, e 4 aí em diante é dominando a terra, né? Então a gente tá dominando a terra. E agora nós vamos ter uma netinha. Primeira netinha nós vamos ter, eu e minha esposa, né? Sim. E nós trabalhamos com casais desde 2009, trabalhamos já há bastante tempo. Essa é a nossa missão de vida mesmo, é trabalhar com famílias, e a gente fica muito feliz com isso. Não tô mais morando em Tubarão. Sim. Eu nasci em Tubarão, morei 12 anos em Curitiba, voltei para Tubarão, casei, fiz filho, e hoje nós estamos morando em Timbó. Timbó é no Médio Vale. Até, na verdade, eles chamam porque ela fica bem no meio do vale. Então, Timbó é a pérola do Vale do Itajaí. Entendi. E fica ali perto de Pomerode, Blumenau. Olha região só, vizinha ali. Que legal. E pastor, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas no início do programa sobre a renovação da mente. Sim. E para o pastor, o que é renovar a mente, pastor? Renovar a mente. A gente usa muito aquele versículo, né? Que é pra gente... Romanos 12. Que precisamos renovar a nossa mente, né? E eu creio que a renovação, ela não é uma coisa que você faz uma vez e nunca mais faz. Eu creio que todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente, né? Eu creio muito nisso, por quê? Porque a renovação, tudo na vida
passa por transformação e passa por renovação. Desde o corpo, desde qualquer coisa, né? A natureza, enfim. Então, eu creio também que a mente do ser humano precisa estar sendo renovada todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade para a gente renovar, para a gente aprender coisas novas, talvez deixar de lado alguns paradigmas, para a gente viver algo novo, não andar com a boiada, né, com a manada que eles falam, mas sim pensar fora da caixa. Então, eu acho esse tema muito legal mesmo. Uau. Pastor, e quando foi assim, eu sei que, como o pastor falou, a renovação ela é diária, né? Isso. Então, a gente vai vendo a cada dia. Mas na juventude ou na adolescência, não sei, qual foi o momento que o pastor viu assim que, pô, virou uma chave aqui? Cara, eu nasci para algo maior, ou eu vinha vivendo uma prática, chegou aqui, vivi uma renovação e eu disse, agora mudou, agora... Teve esse momento na sua vida? Sim, teve. Eu creio que teve alguns momentos assim decisíveis. Uma delas foi quando eu era adolescente, tinha meus 15 anos de idade, e ali eu estava assim numa vida, mesmo sendo adolescente, mas vivendo uma vida quase caminhando para algo, uma vida um pouco mais errada, né? Ali foi quando eu me converti. Então eu creio que a conversão foi a maior renovação de mente que alguém pode viver na vida, e foi isso que aconteceu comigo, né? Com uns 15 anos eu morava em Curitiba. Essa foi uma grande renovação de mente. Então, dali para frente, minha mente começou a pensar totalmente diferente de tudo aquilo que eu pensava e também que as pessoas pensavam da gente, né, de mim, né? E eu acho que uma outra renovação de mente, eu não vou trazer a sardinha pro meu lado, né? Mas é quando eu casei. Quando eu casei, rapaz, ali eu entendi que a vida, ela é muito diferente daquilo que a gente entende, né? Porque assim, ó, o casamento faz com que tu tenha um novo propósito na tua vida, né? O casamento faz com que revele algumas coisas que você precisa mudar, que talvez você não conseguiria ver fora do casamento, né? Então eu vejo assim que essas duas questões que mudaram completamente a minha vida. Quando eu me converti e quando eu casei. Tá, e tem uma frase que diz aí, não sei, vou perguntar pro pastor agora, mas diz que o homem só vira homem de verdade depois que casa, é verdade? Olha, eu não tinha ouvido isso aí, mas eu acredito que seja verdade mesmo. Porque eu digo assim, ó, que até a gente fala muito sobre isso nas palestras para casais, né? A gente fala assim que o casamento não muda uma pessoa, ela revela, né? Perfeito. Então a gente até às vezes fala, pastor, mas quando casei, não, ele não era, não, ele era assim, só que agora no casamento revelou. A gente sempre diz pros namorados, né, que o namoro é para te conhecer os defeitos da pessoa, não qualidade, né, os defeitos, para te saber, eu vou querer encarar isso a vida toda ou não, né? Então eu acredito que o casamento revela o caráter de uma pessoa. Eu acho que o lugar mais, não é mais fácil, mas o lugar mais desafiador para ti realmente conviver é o casamento. Ali tu se revela. Não de tem verdade ali, né? Não tem como esconder. E essa geração de hoje, pastor, eu tô vendo assim que tem muitos jovens, né, que estão aí passando já dos 25, que estão indo, né, um pouquinho mais, cada vez mais. E, não vou casar, para que casar? Bobiça casar. E na minha percepção, falando da minha percepção, eu casei com 21. Então, assim, não me arrependo nem um pouco. E foi a melhor idade que eu tinha para poder casar. Eu olho hoje para uma pessoa de 21 anos e digo, meu Deus, que novinho, né? Casou tão cedo, parece que... Mas para mim foi a melhor fase porque eu aprendi a ser homem de verdade depois do casamento. As responsabilidades, os deveres. Pro pastor, é legal casar depois do 25 ou é legal casar do 20 a 21, 22? Qual a idade? Você tem uma idade? Não existe uma idade, tá? Hoje a gente vê o seguinte, que as pessoas estão casando mais maduras. Isso é uma realidade, né? E eu não posso dizer se é bom ou se é ruim. Porque tem uma pesquisa que diz que por casarem mais tarde, os casamentos estão começando eles mais maduros e isso acaba melhorando o casamento. Porém, na nossa época, né? Na nossa época, não que a gente é velho, a gente é novo, né? Ali. Mas na nossa... Eu tava no teu casamento também. E tava no meu também. Eu tava no teu, claro. E assim, ó, e na nossa época era muito importante casar jovem. Sim. Porque a gente juntava o nada que a gente tinha, né? O nada que ela tinha. Eu tinha uma Titan verde em 97. Eu tinha YR verde, cara. Então, ó, fechou. E aí ali a gente começou a construir algo junto, né? Então eu acho que é muito importante. A Bíblia diz assim, deixará o homem pai e mãe. Então essa questão de ser geralmente cedo, né? Na época era cedo, né? Então deixou o pai e mãe é porque era cedo e aí então se uniu a sua mulher, né? Sim. Então hoje eu não vou dizer que existe uma forma correta se tem que ser cedo ou mais tarde. Eu prefiro que seja mais cedo, tá? Eu acho que ser mais cedo porque eu acho que você vai criando a maturidade junto, você vai conquistando junto. Você imagina,
A pessoa com 40 anos fala, vou casar. Ela já tem a faculdade, ela já tem uma profissão, ela já tem casa, já tem carro. Aí ela casa com outra pessoa. Agora ela vai ter que aprender a viver numa casa onde que agora não é mais eu que decido, é a gente. Não é mais o meu carro, é o nosso. Então, eu acho que talvez a pessoa vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Então, se fosse dar um conselho, eu aconselharia casar mais jovem. Mais jovem. A mulher da juventude. Mas não é uma regra, né? Entendi. Show de bola. Pastor, e o que levou o pastor a ter esse apetite em realmente trabalhar com casais e na igreja? Por quê, pastor? A gente sempre fala, né, na igreja, né, que talvez a tua maior dor pode ser a tua maior missão, né? E aí também é uma renovação da mente, né? Porque às vezes a pessoa passa um problema e ela acha que aquilo ali é o fim. Mas ela pode pensar assim, não, peraí, pode ser que Deus está permitindo eu passar por isso exatamente para que lá na frente eu tenha bagagem nesse assunto para poder trabalhar com isso, né? Então, eu e minha esposa, nós passamos muitas dificuldades. Eu casei com 20, ela tinha 17. E no começo, primeiros 2 anos, foi muito difícil. Era briga, assim, todo dia. Todo dia eu falava A, ela dizia que era B, era um trabalho, desafio, né? Mesmo. Eu, assim, não sei se tu vai lembrar disso, mas eu posso arriscar em dizer que eu e a Rosa éramos o casal mais complicado da igreja. Era um dos, né? Era um dos, acho que eu ganhava. Eu era o campeão. E eu lembro que um dia um pastor veio falar com a gente, bem no meio desse caos, e falou assim, olha, Deus vai curar teu casamento. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas assim, ó, Deus quer trabalhar contigo para te ajudar outros casais. Aí na hora eu falei assim, não, ele tá empolgado, ele tá querendo motivar, né? Tá querendo dar aquela motivação que ele sente. E a gente, depois de alguns anos, aconteceu isso, né? Então, eu acredito que o fato de eu ter crescido num lar, que a minha mãe se separou do meu pai com 2 anos de idade, quando eu tinha 2 anos de idade, vivi sem a figura paterna, isso foi muito ruim para mim. O que eu pensava na época, né? Tipo, a minha mãe e meu pai se brigavam, então eles separaram. E o que eu fiz? O que eu fiz de errado para ter que agora viver sem um pai, né? E cresci sem um pai, minha mãe não casou mais. Até hoje ela não é mais casada, ela é viúva, porque meu pai morreu logo em seguida. Então, eu entrei no casamento, estava quase perdendo meu casamento também, já tinha filho, e eu falei, peraí, eu vou perpetuar isso aí? Meu avô era separado, meu pai era separado, e agora, né, eu vou me separar, quer dizer, todos os filhos vão crescer fora de um lar. E eu falei, não, isso aí tá errado, eu preciso mudar isso aí. E aí foi onde eu comecei primeiro com a minha mudança. E aí depois da minha mudança eu pensei, puxa, é possível, isso é possível. Então, quantos casais que podem, não precisam passar por isso, ou não precisam passar pela experiência ruim de um divórcio? Quantos filhos que podem, não precisam passar pela experiência de perder um pai no sentido, né, de casa de novo a mulher, tem outro marido, e então eu vi isso uma missão mesmo, né? Uau! E eu acho legal a gente pontuar também, pastor, porque o pastor falou que a sua mãe se separou, depois seu pai perdeu o pai. Isso. E o pastor olhando de fora, tipo assim, hoje eu vejo o pastor falando isso, eu fico assim, poxa vida, uau, cara, como que ele conseguiu isso? Porque realmente é algo muito difícil. Né? Porque é um processo que, tipo, é a minha referência, então eu vou copiar. Pois bem, o pastor viveu isso. E como que foi que o pastor conseguiu abrir os olhos? Tipo assim, eu vou ver isso. Foi sozinho que o pastor conseguiu? Alguém ajudou? Alguém estendeu a mão? Estamos de volta com o videocast Renovamente, primeiro bloco. Passou muito, mas muito rápido, porque assim, quando o papo é bom, vai desenrolando aqui e flui demais. E eu quero mais uma vez agradecer a você pela oportunidade de poder entrar na sua casa, ou aonde quer que você esteja, porque nós temos a praticidade, você pode estar acompanhando aí no YouTube também, no meu canal do YouTube, da UniTV. Então é muito bom poder ter você aqui. Eu quero agradecer a um amigo apoiador do nosso videocast novamente. Quero agradecer ao Calibra Acessórios. Pensou em peças e acessórios para o seu caminhão? Procure ali Calibra Acessórios. Fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes. E o telefone para contato é 3628-1414. E também quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos telespectadores, pessoas que nos encontramos aí pelas ruas, né, nos mercados, ou seja, em qualquer lugar. E as pessoas, poxa vida, pastor, você é o que faz o programa lá? Eu fico muito feliz com o seu feedback. Eu quero mandar um abraço aqui para o Jefferson, o Hermínio, o Tontini, que Deus abençoe você poderosamente, ao Vitor, a Patrícia, ao Luiz França,
ao Paulo, ao seu José Haroldo, que Deus abençoe você, a Fabiana também, José Carlos, lá da Procarro, que Deus abençoe você, o Alcemir dos Santos. Gente, são tantas pessoas que eu vou marcando os nomes aqui, então, se você me encontrou aí nas ruas e seja... pastor, eu gostaria de receber um abraço do pastor, então seja abraçado agora aí, onde você estiver, e se me ver na rua, pode chegar, pode vir, eu quero conhecer você, tá bom? Queridão, que bom que você está aqui comigo, e nós estamos hoje aqui com o pastor Patrick, ele que tem um trabalho formidável, é um pastor, né, maravilhoso, Deus tem usado poderosamente de maneira pontual. E eu terminei o último bloco fazendo uma pergunta ao pastor a respeito de que ele veio de uma família, vamos dizer, disfuncional, no sentido de pai e mãe separado, e ele estava prestes também a viver essa situação dentro do seu casamento. Porém, ele tomou uma decisão na vida, e a pergunta foi, alguém ajudou? Ele viu sozinho? Como que foi? Pastor, por favor, responda para nós. Aí entra uma questão que é muito importante, porque nós temos que ter esse pensamento. Não há nenhum projeto que a gente possa fazer que tem que ser sozinho. Então, sempre precisa ter gente para nos auxiliar, né? Primeiro, para ajudar a gente a sair daquele problema que a gente está vivendo, né? E segundo, que todo projeto vai ter que ter pessoas ao teu lado que vão te impulsionar, te ajudar, né? Claro, tive pastores que me ajudaram muito, pessoas, né? Hoje, eu e minha esposa, nós somos psicanalistas, somos terapeutas, então a gente fez isso primeiro para nos ajudar, né? E depois também para que a gente possa ter mais ferramentas para ajudar outras pessoas. Eu sempre digo isso, que a gente não pode ter a arrogância de achar que a gente vai fazer um projeto sozinho. Sempre vai ter que ter gente que vai nos ajudar. Pastor, e qual é o maior desafio, né, que pastor, nessas andanças? O pastor tem 3 livros, é isso, escrito? Vai sair o terceiro agora. Vai ser o terceiro agora. O terceiro era spoiler, né? Mas é... Ah, tá, eu já falei. Mas não tem problema, não tem problema. Então tá. O terceiro tá no forno já. Tá no forninho já. Mas o primeiro? O primeiro nós colocamos pit stop. Por que pit stop? Porque foi uma ideia muito legal, porque é o seguinte, o que nós vimos, o que nós trabalhávamos na igreja? Aí também tem uma renovação de mente nessa questão aí também. Porque na igreja a gente trabalhava assim, não trabalhava com um casal que estava bem, e quando ele estava com um grande problema no casamento, a gente entrava em ação. Entendi. E aí eu pensei, peraí, mas por que eu não posso renovar minha mente e pensar o seguinte? Não é bom de trabalhar com o casal antes de ele passar pelo problema? Assim como um carro. Por que ele passa por uma revisão? Não é para consertar. É para ver se está tudo certo, tudo ok, para que não dê nenhum problema. Antes de viajar, se dá uma olhada, veja o óleo, a água, o calibre do pneu. Por quê? Para você não ter problema na viagem. Então, nós estamos investindo muito nisso, investindo para que a pessoa invista no casamento ainda quando está bem. Tem uma frase que a gente gosta que diz assim, o melhor momento de você trocar o telhado de uma casa é quando não está chovendo. As pessoas esperam vir o problema para pensar o que eu vou fazer. Então, já tenha, né, o suporte antes. Sim. Então, Pit Stop é isso. É uma imersão. A gente já fez de várias formas, mas é um livro que nós trabalhamos para fazer uma imersão. De uma tarde, onde nós fazemos um check-up geral mesmo, né? É uma revisão. E aí, claro, identificando um problema mais profundo, a gente pega esse casal e trabalha de outra forma, né? Entendi. E o segundo livro se chama Casamento VIP. E aí o VIP pelo fato que tudo que você fala que é VIP é algo mais importante, algo que dá mais atenção, né? Legal. Então, a gente vê a necessidade de que as pessoas têm que ver o casamento como algo prioritário. Uma prioridade. Então, ele é VIP, ele é importante. E aí, nesse livro, realmente, a gente tem algumas histórias nossas, da pastora Rose. Temos algumas situações que nós vivemos e como nós vencemos. Então, a gente usou. E o terceiro é spoiler. Então, o terceiro... Eu vou deixar assim, mas vai ser legal. Vai ser mas daqui a pouco já vai sair. Não, novembro já está na mão. Novembro já vai estar na mão. Começo de novembro já está na mão. Legal. Pastor, e outra pergunta que eu quero fazer, pastor, quais são os maiores desafios que o pastor já viu num relacionamento? Que o pastor já enfrentou, até como terapeuta, psicanalista também, de situações assim que o pastor falou, meu Deus do céu, cara, que situação diferente essa. O que eu digo sempre é assim, que... não existe um problema central para todo casal. Sim. Porém, parece que cada época é um problema novo. Por exemplo, o que nós vivemos hoje, que na época que a gente casou não tinha, são as redes sociais. Então, hoje há muitos problemas nas redes sociais que não tinha na nossa época. Perfeito. Então, existem traições, existem problemas de que a pessoa tem tempo para rede social, não tem para o casamento. Então, a época que nós vivemos hoje são problemas diferentes que nós não tínhamos na época, né?
A pornografia é muito forte hoje, coisa que não era tanto na época, porque na época tinha que entrar numa locadora, era bem mais difícil, né? Tinha que hoje, comprar a revista lá na banca. Bem mais difícil. Hoje é mais fácil, né? Sim. Tu vai no banheiro, tu pega o celular, pronto, tá ali, né? Então existem problemas diferentes, tá? Agora, uma coisa, pastor Johnny, que eu queria ressaltar aqui, talvez quem tá me assistindo vai se identificar com isso no casamento. Tá começando muito novo, tá? Muito novo mesmo, coisa de 1 ano pra cá e tá ficando muito forte. São um problema com jogos online. Jogos online? Jogos, essas bets e jogos... Tigrinho, tal do Tigrinho. Tigrinho, tem vários, né? Jogos de aposta e pessoas estão perdendo o casamento. Estão por conta disso. Perdendo o casamento porque eles se enfiam em dívida, pegam o dinheiro emprestado, empenham a casa, penhora a casa, vende carro e eles estão afundando. E a gente pensa, meu Deus, mas como que perde tanto, né? Nós temos casos, a gente atendeu um casal que, infelizmente, ele tirou a vida, né? Porque ele se enfiou num jeito que começou a mexer com agiota e tudo mais, e jurando de morte, então é um problema muito novo. E aí eu digo o seguinte, como que nós vamos lidar? Aí, de novo, vou falar, né? Estou fazendo propaganda do teu livro de novo. Me ajuda. Porque assim, a gente precisa agora renovar nossa mente para esse novo problema. E agora, como nós vamos lidar com isso? Né? Se é um problema novo, a gente ainda, né? Eu vi uma reportagem esses dias que está se tornando um caso de saúde pública. E aí, né? Então é um problema novo. Estamos enfrentando há 1 ano. Acho que mais que 1 ano a gente não tinha esse problema, né? Hoje a gente tem esse problema. Então depende muito, né? De região também. E às vezes são regiões diferentes. Aqui em Tubarão e Timbó é outro mundo, né? O tipo de criação, a tudo cultura, muda, né? Aqui é mais açoriano, lá é mais alemão. Então muda tudo, muda a culinária, né? Então muda os casamentos, a forma como eles lidam com os problemas, né? Sim. Eu já vejo que de Tubarão para Capivari já muda. Já muda. Tipo que é 5 minutos, né? Uma cidade de lado da outra. Já vejo que muda muito. Pois bem, e como que o pastor tem uma técnica para ajudar os casais? Identifiquei essa situação de vocês. Existe uma técnica que é usada para ajudar os casais a conseguirem sair da crise? Sim, tem muitas técnicas que a gente usa, né? Até na clínica mesmo, onde a gente atende. Mas assim, o que eu gosto de fazer? Eu vou dizer como eu gosto de fazer, né? Primeira coisa que quando a gente vai conversar com um casal, eu acho até que eu aprendi isso contigo, hein? Eu tô achando que eu aprendi isso contigo. Vê se tu vai se identificar. Porque a Bíblia fala assim, que a boca fala que o coração tá cheio. Perfeito. Então a boca é o alto-falante do coração. Sim. Certo? Sim. Então como é que tu vai conhecer o coração da pessoa? Deixa ele falar. Deixa falar, claro. E eu lembro que acho que foi tu que falou uma vez pra mim isso aí, não foi? Sim, foi. Falou, quer conhecer alguém? Deixa ele falar. É isso, eu gosto de fazer isso. Então a gente deixa a pessoa falar, fala tudo. Fala mal do marido, da esposa, deixa ele falar. Aí você vai pontuar o problema. Tá, então eu vi que várias vezes você falou aqui que ele... Isso, é isso? Então a gente vai trabalhar nisso. Porque não adianta a gente gastar esforço e tempo numa coisa que eles não têm problema. Então não dá pra gente pegar uma cartilha e falar assim, ó, nós vamos começar a falar sobre finanças. Às vezes o casal é muito bem resolvido. Então pra que ele... Não tinha nada a ver com a dor deles. Né? Então a gente tem técnica para descobrir o problema. E aí cada problema vai ser diferente. A minha esposa, ela é mais... não é de dar, é mais... Ela gosta mais de fazer assim momentos. Sim, é didática. Mais didática. Ela gosta de fazer momentos, fecha o olho, faz isso, agora pensa naquilo, escreve aqui nesse papel, né? E eu já sou mais ogro, né? Eu falo assim, ó, fala o problema aí que nós vamos resolver isso aí já, meu filho. Eu acho que teve um homem, né, que é amigo nosso também, que já teve aqui, eu acho, que é o Alexandre Zabotti, doutor. Já teve aqui. E ele também atende casais assim, né? Não trabalha com isso, mas ele tá sempre mexendo também nessa área. E ele fala assim, Patrick, sabe o que eu faço quando eu vou atender um casal? Ele fala assim, ó, eu não sei qual é o problema de vocês. Aí ele olha pro homem e fala assim, mas tu é o errado. Primeiro que a mulher sempre fala que é errado, né? E segundo porque ele fala assim, ó, que se ele é o líder da casa... ele tá falhando em algum lugar. Faz sentido, faz muito sentido. Então, não tem. Acho que a técnica são... A gente tem bastante exercícios, tudo, mas eu gosto de fazer assim. Sim. Eu percebo também, pastor, não sei se vai fazer sentido, mas muitos casais têm se perdido na comunicação. E aí, assim, eles não conseguem se comunicar, porém, a comunicação é um fator essencial para um relacionamento. Né? E como mudar essa realidade, pastor? Sabe que nós temos, que a gente está assim, cheio de projeto, né? Sim. Aí nós criamos um grupo de WhatsApp que é devocionais diários para casais. E o devocional de hoje foi isso.
Foi sobre comunicação. Entendi. Porque o que eu penso, né? Que a comunicação em qualquer área da vida, em tudo, uma empresa, uma cidade, qualquer lugar, a comunicação ela não é imprescindível, né? E aí eu sempre falo assim, ó, que a comunicação não é o que eu falo, a comunicação é o que o outro entende. Então, não é só falar o que você quer, é como você vai falar, que hora, de que jeito, como é que a pessoa vai entender o que realmente você quer falar. E para tudo o problema é comunicação. Por quê? Porque se a pessoa não conversa, ela nunca vai conseguir resolver aquele problema, né? Então a comunicação ela é imprescindível. E aí, volto a dizer, a comunicação não é necessariamente uma fala. Por exemplo, se você... Um casamento, né? Vou criar uma situação aqui. A esposa diz que quer muito sair para jantar com você. E aí quer ir no sushi. E aí você fala assim, ó, sushi é caro. Você tá falando a verdade, sushi é caro, né? Mas o que ela entendeu? Perfeito. Poxa, eu sou tão insignificante assim que nem um sushizinho, nem um salmãozinho. Não... Então, quer dizer, a comunicação é isso, né? E aí tem comunicação em todas as áreas, né? São várias áreas do casamento que um problema é a comunicação. É a comunicação, né? Muitos casais, assim, a gente conversa como pastor, não como terapeuta, né? Mas eu vejo, pastor Patrick, que muitos casais, eles, tipo, esperam dar tudo errado. Tipo assim, não procurei a esposa para conversar sobre o assunto. A esposa queria falar e eu dizia que não queria. Porém, agora o marido ou a esposa decidiu, não quero mais. Desse jeito não dá mais. Aí tipo, não, então agora vamos procurar um pastor. Então, eu vejo que já é tarde demais. Né? Eu acho que o pit stop né, seria fundamental nesse processo. Né? Não deixar o fogo pegar para depois chamar um bombeiro, mas já antes prevenir. Né? O que a gente vê muito nas empresas, né? As empresas não têm um sistema de apagar fogo, eles têm um sistema de prevenção de fogo, né? Então, isso aí, ó, eu vou dizer que muda a região, né? Mas tem problemas que não mudam, né? A gente sempre fala que eles vejam o pastor como um bombeiro, né? Verdade. Pegou fogo. Verdade. E aí eu comparo também a um avião, porque o que acontece se ele não pedir ajuda, ao momento ele vai ter que pedir ajuda, nem que seja para um órgão ir lá e verificar a caixa preta para ver o que aconteceu. Já deu PT, vamos dizer assim, né? Então, lá também a gente vê muito isso, tá? As pessoas deixam... eles me ligam dizendo assim, pastor, ela saiu de casa. E agora? Tá, mas como assim? Foi quando isso? Foi hoje? Mas como assim? A gente não tá sabendo de nada? Tava tudo bem? Não, já tá há 1 ano. Sabe uma coisa que eu vejo, pastor Johnny? É que geralmente as mulheres identificam o problema. Sim. Os homens não. Quando eu chego para um homem lá, que eu encontro na rua, lá da igreja, né? Que me encontra na rua, a gente fala, tudo bem, fulano, como é que tá? Tudo bem? E o casamento, eu falo para ele fala assim, tá tudo bem, pastor. Eu falo assim, tá tudo bem mesmo? Aí ele fala, tá. Aí eu falo assim, e se eu perguntar para tua esposa, o que ela vai dizer? Não, ela vai dizer que tá bem. É batata. Batata. Passam uns dias, a minha esposa vai conversar com a mulher, e aí como é que tá o casamento? Pastora, não tá fácil, tá? Então, o homem sempre tem esse pensamento, se eu tenho dinheiro, tenho emprego, tenho saúde. Tô levando comida pra gente. E eu tô indo todo dia pra casa, eu sou um marido perfeito, né? E pra mulher, casamento é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então, não é somente ouvir, é escutar, né? Escutar. O que o outro está querendo realmente dizer. O tempo passa, o tempo voa. Tinha uma propaganda que falava isso, né? E a poupança Bamerindos. Nem existe mais, eu acho que esse banco. Não existe mais, né? É da nossa época lá atrás, né? Faz muito tempo. Meu Deus do céu. Gente, mas estamos de volta com o podcast novamente. E eu quero dizer algo para você. Pastor, eu quero viver uma transformação na minha vida. O ano de 2025, já estamos chegando no final, tá bom? Você tá comigo? Estamos chegando no final já. E quem sabe a promessa de dezembro de 24 para 25 seria, nesse ano, vai ser um ano novo com tudo novo. E aí você está chegando agora no final de ano de novo, está vendo toda a vida as mesmas coisas. Deixa eu desafiar você aqui. Deus confiou em minhas mãos um livro chamado Renovamente. Pastor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero transformar de verdade. Você precisa ler esse livro aqui. Quando eu falo sobre renovação da mente, o meu tópico diz o seguinte: em um mundo de iguais, seja a diferença. Eu estou dizendo para você, de verdade, quer ser a diferença? Comece a ter atitudes diferentes. E aí você vai conseguir viver algo novo de Deus para a sua vida. E o meu livro é um livro que vai ajudar você. Várias pessoas estão testemunhando, falando, pessoas estavam em depressão, pessoas estavam sofrendo com crise de ansiedade, de pânico.
leram o meu livro, começaram a praticar o que está escrito aqui dentro e realmente a vida estão vivendo uma renovação de mente a cada dia. Pastor, eu quero adquirir o seu livro, como que eu faço? Você pode colocar aí Mercado Livre, você vai encontrar, ou nas minhas redes sociais também. Meu Instagram é Dione J Nascimento, Dione com D, D-I-O-N-E, J Nascimento. Chama lá e você vai poder adquirir o meu livro para viver essa transformação, essa renovação na sua vida. E eu quero agradecer também mais um amigo apoiador do nosso programa. Quero agradecer ao Camilo Motos, que fica aqui na cidade de Capivari de Baixo, na BR-101. E se você precisa, gente, de uma moto, está chegando aí perto do verão já. Então, o Camilo tem das menores às maiores cilindradas. Então, pastor, eu preciso. Chega lá, fala com o Camilo, é um parceiro da vida toda. E se você falar que você ouviu o pastor Johnny dizendo para ir lá, eu vi no programa Renovamente, ele vai fazer de tudo para que você possa sair de lá com a sua moto. Vai ter condições e preços especiais para você. Então, pensou em moto, Camilo Motos. O arroba dele é camilo.motos. Hoje está comigo aqui o pastor Patrick, pastor, psicanalista e terapeuta também. E tem trabalho. Quantos anos faz o pastor trabalha com casais, pastor? Com casais 2009, então são 11, 15, 16, né? 16 anos. 16 anos, cara. 16 anos trabalhando com casais. Trabalhando com casais. Só que assim, eu tô 23 anos casado, né? Então a minha experiência com casamento Sim. é 23 anos, né? 23 anos, entendi. Poxa vida, cara. Então assim, e esse trabalho com casais, eu vejo assim que é precise muito. Precisa. Né? Porque, infelizmente, o inimigo ele faz de tudo para destruir a família. Porque a família é bênção de Deus. Pastor, sobre quando a gente fala, né, no sentido de trabalhar com casais, né? Hoje, graças a Deus, vocês vão ser avós agora, já Sim. 23 anos de casados, já se passaram. Né? A gente sabe que é uma história. Né? E tem algum segredo, pastor, para ter um casamento duradouro? Sim, tem vários segredos, né? Mas eu vejo que o segredo principal é você não colocar a palavra divórcio no casamento. Por exemplo, né? Eu por muitos anos tive um carro que eu não podia trocar ele. Por questões financeiras eu não podia. Então eu não tinha a opção de trocar ele. Então sempre que tinha um problema eu nem pensava, vou trocar. Não, eu pensava, qual é o mecânico que vai me ajudar a mexer nesse carro? E se a pessoa já entrar no casamento ou tiver um casamento que é assim, olha, se não der certo, então sempre que houver um problema ela vai dizer assim, olha, acho que eu tô cansado. Então, se não tiver a possibilidade, se você tá numa viagem de avião, cruzando o oceano, né? Lá na Europa, nós vamos um dia, né? Lá pra Europa. Amém, em nome de Jesus. Você tá cruzando o oceano, no meio do caminho você fala assim, rapaz, eu acho que eu me arrependi, não quero mais. Não tem o que fazer. Você não tem como parar uma viagem no meio do caminho. Então, pelo fato de você não poder parar a viagem, você é obrigado a continuar e você vai achar o que eu posso fazer para continuar essa viagem da melhor forma. Então, se você colocar na mente, não posso separar, não tem essa possibilidade, então eu vou atrás para resolver o problema. Então, eu vejo que isso é um fator principal. Tem muita coisa, mas acho que se você colocar na mente que você precisa resolver o problema e não se livrar daquela pessoa, isso vai mudar completamente o jeito como você vê o casamento. Pastor, né, isso é muito importante, porque, infelizmente, né, a gente está tendo muita informação. Muita informação. E aí a gente olha nas redes sociais, a gente vê na TV, muitos lugares, pessoas que são influência, né, casando e já separando. Então se torna algo muito vulgar, né, muito banal. Casamento, não, se der, deu, se não der. E antigamente era até que a morte separe. Separe, isso mesmo. E hoje, pra gente ver um casamento até que a morte separe, tem se tornado muito difícil, né? Porque as pessoas, elas preferem, ao invés de, eu vou lutar por isso, né? Eu não vou fugir disso. Eu vou lutar, vai dar certo, eu vou fazer o pit stop, eu vou buscar ajuda. As pessoas, elas procuram fugir. Isso. Pois bem, mediante a isso, pastor, como os casais hoje, porque existe aqui uma linha muito tênue, como que os casais vão conseguir equilibrar uma vida espiritual, mais o trabalho, né, e também a família? Como fazer para isso nessa geração de tanta informação? É um grande desafio, porque esse equilíbrio, tu usou a palavra muito
muito correta, que é o equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Agora, eu vejo que quando o casal ele está disposto a mudar, ele está disposto a investir no casamento, ele consegue passar por essas etapas, né? Essa parte de você poder equilibrar, ter um casamento saudável. Eu vi uma pregação esses dias que o pastor dizia assim, ó, que nós não casamos com a nossa avó, no sentido assim, que a gente às vezes fala, mas na época da minha avó, sim, mas na época da minha avó era outra coisa, né? Hoje os casamentos são diferentes. Por exemplo, hoje a mulher trabalha fora, e isso é bom, isso é muito bom mesmo, a mulher tem conquistado espaço, né? A mulher ela tem mais habilidade que o homem, eu sempre digo isso, até eu digo nessa questão da liderança, né? Como é que Deus cria uma mulher cheia de habilidade, cria um homem com algumas habilidades e fala assim, agora quem vai liderar vai ser o homem, né? Sim. E aí eu digo que é porque o homem ele é mais razão, a mulher é mais emoção. E na hora da liderança é importante você tomar as decisões pela razão e não pela emoção, né? Então como que ele vai botar alguém para liderar? Por quê? Porque a razão tem que liderar, né? E aí eu entro que o desafio de hoje não é o desafio daquela época. Então hoje os casais trabalham fora, os casais têm menos filho, então eles acabam cuidando mais, não cuidando, mas eles acabam protegendo mais. E às vezes há uma dificuldade dessa criança crescer e ter essa liberdade, né? Porque ela acaba ficando presa, não consegue cortar o cordão umbilical, né? Então eu vejo que a palavra equilíbrio ela é muito importante no casamento. Sim. Você não pode ir nem para um extremo e nem para o outro, né? Você tem que estar sempre de uma forma equilibrada. Aprendendo a conciliar isso. Conciliar isso, conciliar. Né? E assim, desculpa até te cortar, não, mas uma das coisas que eu vejo muito problema hoje também por causa disso é a questão de tempo, né? Os casais dedicam cada vez menos tempo pro casamento. E assim, há um versículo na Bíblia que diz que há um tempo para todo propósito. Então, se você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é um propósito, não é importante. Então, quando a mulher fala assim, a esposa fala, amor, vamos vamos sair para jantar hoje? Você fala, não tenho tempo. Então você está dizendo que não é tão importante assim, né? Então o tempo também, né? Muito forte. E isso eu vejo que muitos casais estão, né, se perdendo por conta disso, né? Não está conseguindo ter o equilíbrio. Até eu estava lendo hoje ainda, livro de João 11, que fala ali sobre Lázaro. Né? E a gente sempre olha como a Maria adoradora, a Marta a do serviço e Lázaro o amigo, né? O íntimo, o amigo e tal. E a gente sempre faz essa divisão, né? Não, a Maria que é adoradora, ela que é top e tal. Mas só que quando aí Deus me trouxe uma revelação, por que Jesus amava aquela casa ali? Porque dentro daquela casa tinha o equilíbrio, tinha a amizade, tinha a adoração e tinha o serviço. Legal. Então, cada um no seu devido lugar e tava tudo bem. Jesus dizia, eu gosto dessa casa. Então, é realmente esse fator equilíbrio que a gente precisa trazer para dentro da nossa família. Pastor, muitos casais, por falta de perdão, ele fez e ele aprontou, ela aprontou, e aí, meu Deus do céu, hoje eu não consigo lidar com isso. Até vou ficar junto, mas de volta e meia eu toco nesses assuntos que machucaram e que estão machucando. Na realidade, não foi curado uma ferida. E o pastor, eu acredito que trata com muitas pessoas em relação a isso. E nos dias de hoje, como lidar com essa situação, a falta de perdão? Falta de perdão. Então, do Pit Stop, né, são 4 módulos, que é amar, respeitar, relevar e perdoar. Então a gente encerra com a questão do perdão, né? O perdão é algo que eu sempre falo assim, que não existe nenhum relacionamento, seja de casado, de amigo, de patrão e funcionário, nenhum relacionamento ele sobrevive se não tiver perdão. Em algum momento você vai ter que perdoar. E aí questionaram Jesus, né? Devo perdoar até 7 vezes? Mas não, 70 vezes 7. Ele não quis dizer realmente um número exato, né? Mas o que eu quis dizer é que a gente tem que estar perdoando sempre, né? E sempre vai ter para perdoar. Então, primeiro é pensar o seguinte: hoje eu estou perdoando, amanhã eu preciso do perdão. Né? Isso Jesus falou até numa parábola, né? Que é onde um cobrador foi cobrar, um homem, enfim, né? E um que devia muito foi perdoado, depois ele foi cobrar alguém que devia menos, né?
Então, ou seja, na verdade, nós perdoamos porque nós precisamos do perdão. Se nós perdoamos alguém, um dia nós somos perdoados na cruz do Calvário. Então, o perdão, ele precisa ter em todos os momentos, em todos os relacionamentos, seja de marido, mulher ou não, né? E aí é um grande desafio, porque a palavra perdão, pastor Johnny, quando a gente fala, até na igreja, né? É uma palavra bonita, né? A gente fala, cita versículo, é muito lindo. É muito bonito até que você precisa perdoar alguém. Verdade. Aí o negócio aperta. Muito. Eu sempre digo que perdão não é sentimento. Porque se fosse sentimento, alguém fez um mal terrível para ti. Como é que tu vai perdoar? Como é que tu vai falar, nossa, eu tô sentindo um negócio tão bom? Então, o perdão é uma decisão. Eu penso assim, você decide perdoar e depois você vai entrando num tratamento para ter um sentimento tranquilo em relação àquilo. Você aprender a conviver com aquilo, né? Então, primeiro decide perdoar, depois você vai passando um tratamento. É como se você fosse no médico porque está com uma doença e a decisão de perdoar é você dizer, não, eu vou no médico e eu aceito esse tratamento. E aí depois você vem com as medicações para trabalhar para aquilo ser curado, né? Então eu penso assim, depois fica uma cicatriz. Vai esquecer? Nunca. Nunca. Agora não vai doer mais, né? Vai ficar só uma lembrança ali do perdão. Então eu creio que não há casamento que sobreviva sem o perdão. Sim. E pastor, antigamente, terapia, todo mundo falava assim, isso aí só vai quem está, né, no vale da sombra e da morte, né? Porque a pessoa tem que estar muito judiada para poder ir para terapia. Pois bem, entendendo, hoje eu também sou casado com uma terapeuta, a pastora Thaís, e eu vejo que é fundamental para o ser humano, né? Porque o pastor, ele tem um papel importantíssimo. Sim. Mas as pessoas, infelizmente, elas não são de verdade com o pastor. Elas usam algumas máscaras, né? Tipo, se eu realmente abrir tudo que eu sou aqui, o pastor me expulsa da igreja, né? Tem esse pensamento. Tem. Se eu abrir tudo, meu Deus... Nunca mais vou ter oportunidade na igreja. Não vou nem poder ficar na porta recebendo as pessoas. Que elas ficam imaginando, né? Que o pastor, agora vai me olhar diferente, agora ele vai fazer tudo. Pois bem, então, olhando por esse lado da terapia, no sentido... A importância que é da pessoa fazer terapia, né? Hoje, graças a Deus, nessa geração que nós estamos hoje, para mim é muito tranquilo dizer pro meu irmão, faz terapia, irmão, né? Não porque é minha esposa, mas faz com quem tu quiser, mas procura alguém que tenha princípio, mas faça. Por quê? Porque às vezes o perdão que sai da boca para fora, mas tem a raiz que ficou lá atrás, que a pessoa diz, eu perdoo, tá bom, mas no fundo, ela não passou pelo processo de tratamento e todas as vezes ela vai tocar isso na cara de alguém ou falar alguma coisa. Pastor, na sua percepção a respeito disso, do tratamento de terapia, psicanálise, a importância disso dos dias atuais, como que o pastor vê isso? Mas calma, vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast renovamente, hein? Tá passando muito rápido aqui. Louvado seja Deus por isso. Então eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast novamente, a concessionária Volkswagen. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Você tá pensando aí em comprar um carro novo, seminovo, procura lá. Nosso amigo Fernando, eu tenho certeza que ele vai dar um atendimento, Colina Volkswagen, aqui de Tubarão, vai dar um atendimento diferenciado para você. Pastor Patrick, eu fiz uma pergunta no último bloco, né, sobre, graças a Deus, Deus está mudando a mentalidade também dos pastores, que antigamente olhavam para a terapia como algo tipo assim, é errado, né? Não, a gente entende que Deus cura, Deus pode libertar. Pastor, qual é a importância,
na sua visão da terapia nos dias de hoje? Então, você falou uma palavra muito interessante que nós, como pastores, antigamente, tinha uma visão errada disso, né? Sim. Porque você é da mesma época que eu, né? E a gente tinha até os missionários da fé. Missionários da fé, lembro. Antigo, puxei lá do baú. Nossa, velho, muito antigo. Aquela camisetinha amarelinha. Amarelinha. Tipo... Dos cultos era de terça-noite, né? Acho que era quarta-noite. Por ali. Então, existia um pensamento que tudo era demônio. Tudo é demônio. Tudo é demônio, sim, né? Sim. Então, qualquer coisa que acontecer, a pessoa está espiritualmente com algum problema. Sim, existe essa parte, né? Sim. E eu vi uma pesquisa esses dias que eu achei bem interessante, que sempre que a pessoa tem um problema na sua vida, 15% está relacionado à parte espiritual, é espiritual mesmo. Sim. 25%, é um dado aproximado, tá? 25% aproximadamente está relacionado a biológico, algo que realmente precisa de medicamento, um tratamento. E 60% é problema na alma. Olha só que interessante. 60% é questão alma da seria as emoções. Alma, as emoções, alguém que trabalha com essa área. Psicólogo, psicanalista, terapeuta, psiquiatra. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma mentalidade mais aberta em relação a isso, né? Foi uma renovação de mente também, né? Porque hoje a gente vê que a gente ora pela pessoa, não resolve. A pessoa toma medicamentos e tudo não resolve, então ela precisa de um atendimento mais específico na área realmente da saúde mental dela, né? E nós vemos assim, por que existe hoje, não eu estou fazendo pergunta aqui, mas por que existe hoje tantos problemas na área emocional? Aí eu vou voltar de novo para aquilo que nós trabalhamos, que é na família. Na família. A pastora Thaís, talvez, né, tem bastante experiência nisso também. É incrível quando a gente vê uma pessoa muito problemática, que tem problemas assim que a gente fala, meu Deus, não sei nem onde começar. A gente faz uma pergunta-chave, como é que foi a tua criação? Ali já vai entrar, você sempre vai ver um problema seríssimo. A ausência de pai, isso destrói a vida de uma pessoa. Eu não digo nem de pais separados, porque às vezes o pai separou, mas ele tem que ser presente. Ele não tem só que pagar a pensão, ele tem que fazer parte da vida da criança, né? Então, ausência de um pai, abuso infantil, foi abusado. Nós tem sempre, olha, 99% dos casos, houve algum problema na infância que isso gerou alguns gatilhos nela, né? Então, nós vemos que lá na igreja nós trabalhamos o espiritual em primeiro lugar. Primeira coisa que a gente faz é oração, é jejum, é palavra, é mudar de vida. Primeira coisa que a gente veja. Depois nós vamos para a parte de, às vezes é uma vitamina. Nós que já chegamos aos 40, não queria falar sobre isso, né? Mas com os 40 já tem um monte de hormônio, vitaminas que o corpo não produz mais e tem que ir atrás disso. Até tem um que vem aqui sempre, acho que é o Thiago, né? O cara Thiago é fera Rocha, nesse. Fera. Eu acompanho ele. Tô com ele ali, né, cara? Eu tô com ele ali porque, né, a idade vai chegando. O cara é bom. Lá ele é conhecido também lá. É conhecido lá no Vale lá. Eu conheço o Thiago. Não conheço tal. Eu vou ver que o cara tem um livro dele. Olha só, tu vê, né? Então ele também nessa área. Então isso é importante. E aí também entra a questão da alma. A gente precisa trabalhar na mente da pessoa. A gente precisa trabalhar com que a pessoa ela, aprenda a resolver os seus problemas emocionais. Eu não vou citar aqui, senão vai dar muito tempo, mas você vai ver muitos homens e mulheres na Bíblia que precisaram de um tratamento psicológico, né? Não tinha psicólogo na época, mas precisaram, né? Um deles foi Jacó, né? Que a palavra Jacó não significa enganador, mas ele significa aquele que puxa. Mas resumindo, num contexto, você vê que esse nome foi dado para ele ser como se ele fosse um enganador, né? Em certo momento, Deus falou para ele, como é que é o teu nome? Ele precisa ser tratado nisso, né? Ele fala, realmente, eu enganei muita gente na minha vida. Então, ele precisa ser curado disso. Então, nós vemos que isso é primordial. A saúde mental dentro da igreja, fora da igreja, qualquer lugar, a saúde mental é importante. Muitas empresas, elas, não sei se muitas, mas quase todas, né? Tem sempre um psicólogo na empresa, quando a empresa é grande. Por quê? Porque não é só o funcionário desempenhar bem o papel, mas como é que está a mente dele? Isso pode desempenhar muito no papel também dele, né? Então, a terapia eu vejo que é algo que as pessoas precisam, né? Elas precisam para a vida. Né? Não é só quando tudo deu errado, né? Mas é tipo um acompanhamento para a vida. Eu sempre pergunto, né, para a Thaís, que daí ela faz lá os planos e tal. E aí eu digo, tá, e aí, acabou? Né? Tipo, deu? Né? Porque a pessoa, enquanto ela está fazendo, ela está dizendo, poxa, eu estou melhorando, tá bom demais. Porém, a nossa tendência, né, é voltar tudo de novo se a gente não tiver um acompanhamento, porque é necessário essa manutenção. Né?
Então, eu vejo que é importante fazer e continuar fazendo para que realmente viva essa transformação na mente. Pastor, eis em relação ao temperamento, né, dentro do casamento, né, como que a gente poderia falar, o pastor falar alguma coisa sobre como lidar com essas diferenças dentro do casamento? Porque quase sempre é assim, né? É o colérico casando com o sanguíneo, o sanguíneo casa com o fleumático é quase sempre esse ciclo, porque, né, eu olho o pastor Patrício e ai meu Deus, eu queria ter essa paciência que ele tem no falar, por exemplo, né? E o pastor tá olhando para mim e diz, poxa vida, eu queria falar um pouco mais rápido igual o pastor Johnny. Então sempre vai ser, eu vou casar com um diferente, vamos assim dizer. E como lidar com essas diferenças, pastor? Eu tava fazendo pergunta muito boa, hein? Tu podia trabalhar com videocast e tu podia ser pastor, hein? Mas, cara, isso aí, desculpa o termo, né, cara? Mas assim, realmente o temperamento é muito importante. Sim. Aí vem essa área de novo que nós não tínhamos lá atrás, que hoje nós cremos, né, bastante na questão da mente, que é o temperamento também. Nós trabalhamos lá na igreja até com curso sobre temperamentos. Por quê? Por exemplo, eu sou sanguíneo. Então eu gosto de... Sim. Eu gosto de começar projeto, terminar já não é meu forte, mas começar, deixa pra mim. Para eu escrever um livro, rapaz, foi penado o negócio para escrever, né? Então, eu sou mais sanguíneo. A minha esposa, a pastora Rose, ela é fleumática. É tipo assim, o mundo tá acabando, mas não tem problema. Sim. Vai acabar, mas não é agora, é daqui a pouco. Sim. Não tem estresse. E hoje o meu pastor, ele é colérico. Então, para mim, eu digo que eu tô numa situação muito boa. Porque eu, por ser sanguíneo, eu falo, amor, vamos conquistar o mundo, vamos escrever 10 livros, vamos viajar, vamos... E ela, por ser flemática, fala, sim, amor, vamos, amanhã, vamos. Hoje não, que a gente vai agora, né? Mas amanhã. E aí eu chego meu pastor com as ideias e ele fala assim, legal, e que dia que vai ser? Sim. E tu já colocou no papel? Então nós vamos agora eu vou ficar em cima de ti, eu quero um prazo para isso aí. Então o temperamento dentro do casamento é muito importante. Às vezes o que é a briga? A minha briga da minha esposa no começo. Sim. É que eu ia, por exemplo, numa festa da igreja, um jantar, e eu passava de mesa em mesa cumprimentando as pessoas. Entendi. Parecia o dono da festa, o político, né? Sim. Mas é que eu gostava de fazer isso, eu gosto ainda. E a minha esposa, por ser fleumática, ela sentava numa cadeira e... Pronto, era resolvido. isso. E aí a minha briga era, amor, vamos ser mais, por favor, amor, vamos cumprimentar as pessoas, não seja assim. E a briga dela o que era? Amor, não vou mais sair contigo. Aonde a gente chega, em vez de a gente sentar e ficar nós, tu quer conversar com todo mundo. Sim. Tu não é político, ela dizia. E aí até eu entender que eu tenho que ter um momento que eu vou ficar mais com ela, porque eu tenho que entender que ela é mais assim devagar, nesse sentido. E em alguns momentos também ela levanta e vai comigo nas mesas. Então, o temperamento é isso. Não é para você ter desculpa, dizer assim, eu sou sanguíneo, é por isso. Não é para desculpa. Mas é você entender, eu sou muito ativo demais, então eu preciso de vez em quando frear. E a fleumática diz, opa, eu sou freada demais, eu preciso acelerar de vez em quando. Então, para nós, eu vejo que isso não é um problema, é algo bom. Porque quando eu estou muito acelerado, ela me freia. Quando ela frear demais, eu puxo ela. Então, eu acho isso muito bom, essas diferenças. Mas precisa aprender para poder, senão a Porque pessoa... senão fica sempre julgando o outro, né? Você vai dizer, eu não gosto do pastor Johnny que ele é muito acelerado. Verdade. Mas como não é? Mas isso é bom. Sim. Né? Não gosto do fulano que ele é muito parado. Não, é o temperamento dele, né? Sim. Então, eu sempre digo assim, caráter precisa ser confrontado. Né? Sim. Você tá mentindo, Claro. Tem que ser confrontado. Agora, temperamento precisa ser entendido e você precisa aprender a lidar com o temperamento. Então, por exemplo, qual é o temperamento da minha esposa? É esse? Então, como que eu vou lidar com uma pessoa que tem esse temperamento? E não é mudar. A pessoa que é agitada, né, que nem nós dois somos, nunca o pastor Johnny vai ser aquela pessoa que vai ficar no cantinho quietinho. Nunca. Esquece, se a mulher quiser, não vai. Tu vai só lutar contra algo que nunca vai acontecer. Então como é que eu vou aprender, como é que eu vou lidar com o pastor Johnny, que ele é um cara acelerado. Então é isso, né? É como você vai lidar com a pessoa e não mudar. Muito bom. Pastor, estamos chegando no final do nosso videocast novamente. Meu Deus do céu, passou muito rápido o tempo aqui. Eu quero agradecer a sua vinda para cá, muito obrigado. A sua disposição, né, em deixar o tempo de família para estar aqui comigo gravando, isso é muito bom. Sou feliz por conta disso, amo a sua família, amo a sua história e sei o que Deus vai fazer ainda, muito mais através da vida de vocês. Continuem firmes nesse projeto que é maravilhoso e lindo demais. Pastor, eu quero que o pastor deixe as suas redes sociais, por favor, para que o pessoal entre em contato, queira adquirir os livros, vai lá.
Tá, na verdade, as nossas redes sociais eu vou dar só o Instagram, que ali já tá tudo, né? Eu e minha esposa, nós temos um Instagram juntos. Tá. Isso já faz alguns anos, né? Eu sempre digo assim, que ela tem um Instagram dela e o meu é nosso. Então, o meu é nosso, o dela é dela. E aí, o nosso, que nós usamos para o ministério e tudo mais, é Patrick e Rose Elias. Entendi. Patrick e Rose Elias. Aí, então, no Instagram, ela vai ter um link na bio, aí tem todas as informações, a terapia lá, o livro lá, os eventos, imersões, tudo lá. Tudo ali. Ali já tem Só tudo. chegar aí. Só chegar e entrar ali, já tem tudo ali. Ótimo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe você poderosamente. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar com a gente. Que Deus abençoe você poderosamente. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau.